Olá amigas, aqui é a Bruna do canal Bru Crocheteria e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje trarei o resultado para vocês da hashtag Quanto Vale um Cone. Então, para quem não viu o primeiro vídeo, volta uns vídeos atrás aqui no meu canal para vocês entenderem certinho como é que funciona, o que rolou nesse um mês aí. A gente postou o primeiro vídeo, todas as criadoras, né, da hashtag postamos juntas no dia 24 de outubro. E hoje, dia 24, no caso hoje é 23, mas pra vocês, hoje é 24 de novembro, um mês depois de postar o primeiro vídeo, estamos aqui então trazendo o resultado dessa hashtag. Então, pra lembrar vocês, essa é, como já diz o nome, né, quanto vale um cone. Então a gente escolheu um cone lacrado, fechado na embalagem e tudo. E a gente fez peças somente com esse cone. Não podia usar outras cores, somente, de repente, um fio dourado, né, caso você quisesse trazer um valor a mais na peça. Mas de resto, só podia usar esse cone que a gente escolheu. E no final a gente traria aqui o resultado de cada peça pra gente ver o quanto que valeu esse cone, né? Então, eu vou falar agora o nome de cada menina participante e também os materiais que eu usei pra produzir essas peças da hashtag. Então, as meninas participantes dessa hashtag, né, as criadoras dessa hashtag, sou eu, a Tâmara do TK Crochê, a Johanna do Johanna Neves Crochê, a Rafa do Rafaela Crochê, a Raquel do Raquel Atelier, Raquel Rocha Crochê, a Rit do Crochê da Rit e a Gabi do Atelier Gabi Crochê, alguma coisa assim, tá? Mas eu vou deixar tudo certinho aqui escrito na descrição pra vocês irem lá conferir o canal delas e verem também o resultado das peças que elas produziram. Elas também, claramente, né, fizeram um vídeo de introdução de como que ia funcionar a hashtag, então assistam lá pra vocês se inspirarem bastante e ter uma ideia também do que dá pra fazer com um cone só. Então a gente escolheu um cone de 1 kg, no meu caso eu escolhi o cone de 1 kg no fio 6 da marca Criativa, tá? Mas pode ser qualquer cone de qualquer marca, pode ser fio 8 também, se você preferir. Mas eu sempre trabalho aqui no fio 6. Eu falo da marca só pra vocês terem uma noção de espessura do fio, tá? Às vezes é um fio mais grosso, mesmo sendo fio 6, e às vezes é um fio fino, mesmo sendo fio 6. Então, pra quem já utilizou aí a marca Criativa, consegue ter uma noção de espessura do fio. Então vamos lá ao que interessa. Eu vou mostrar aqui as peças, vou explicar a história de cada uma das peças. Também já deixei aqui a minha balancinha preparada para pesar as peças com vocês e também uma fita métrica pra gente ver quanto que ficou a medida dessas peças, tá? Então, eu comecei já com uma ideia na minha mente de fazer mesa posta. Por quê? Porque aqui no meu ateliê o que mais sai pra mim é mesa posta, principalmente agora no final de ano, que o pessoal vai se preparando pro Natal, Ano Novo e tudo mais. Então sempre sai pra mim mesa posta, principalmente jogos americanos. Então eu tinha duas ideias, que era o modelo trançado, com bico trançado, que eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, e esse aqui que é o modelo Tâmara, tá? Lá da Vanessa Marcondes? Nunca sei o nome certo dela. Mas ela tinha esses dois passo a passo no canal dela. E eu vi esse americano com bico trançado lá no perfil da Val Crochê.
E ela faz peças lindíssimas, tô sempre citando ela aqui. E eu queria muito fazer esse, porque eu achei muito chique, assim, e tudo mais. Só que quando eu fui procurar o passo a passo do bico trançado pra eu fazer, eu vi que tinha esse tâmara e eu achei lindíssimo também. Então eu resolvi fazer o tâmara. E engraçado que um mês depois, mais ou menos, a minha tia pediu o bico trançado sem eu falar nada. Então deu tudo certo, eu vou acabar fazendo os dois modelos já com encomenda, tá? Mas então, eu ia fazer na pronta entrega. O meu plano inicial era fazer 6 unidades desse modelo tâmara. E o que sobrasse eu faria porta-copo, ou de repente um centrinho de mesa, um trilho, alguma coisa assim. Mas acabou que eu fiz uma unidade, deixei aqui na minha cama aberto pra, né, assentar os pontos e tudo mais. A minha mãe entrou aqui no meu quarto e achou belíssimo e resolveu encomendar desse modelo. Então, iniciou como pronta entrega e virou encomenda, tá? Só que ela me pediu apenas 4 unidades. E aí, gente, que vem o problema, porque o resto do cone eu não fazia ideia do que eu ia fazer, porque sobrou menos de 400 gramas. Então, não daria pra fazer um par de tapete, eu acho. Até daria, né? Mas um vende-vende. Enfim, tive várias ideias e foi um perrengue para conseguir gastar esse cone inteiro, tá? Mas eu vou mostrar as peças então e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre essa hashtag. Aqui está então o resultado dos americanos do modelo tâmara. Olha só, gente, que coisa mais linda. Tô até arrumando aqui a luz pra vocês verem melhor, ó. Essa cor é belíssima, é um terracota, assim, meio telha mesmo, sabe? Lindo, lindo, lindo. É um caramelo bem alaranjado. Vou pegar uma só aqui pra vocês verem, ó. Então, é uma peça que tem a base toda fechada. E depois ela vem com essas carreiras aqui de leques meio deitadinhos, sabe? Ó. Aí eu coloquei uma etiquetinha aqui, né, pra dar um toque. E foram, então, 1, 2, 3 e 4 unidades, tá? Desses americanos aqui. O que eu achei de fazer eles? Eu achei que é meio complicadinho, porque a base, né, redonda, vocês estão já cansadas de fazer. Só que ela inicia com 12 ou 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos altos e acaba que ele vai emborcando, e aí, quando ela falou que quando chega aqui nessa parte vai ter pontos demais, então ele vai abrir. E de fato, depois que finalizei, tu tem que puxar todas as pontinhas pra ele ficar retinho, mas ainda assim ele não ficou exatamente lacrado como o dela. Então, por isso que eu não gostei muito, assim, do resultado final, por conta do assentamento. Até vocês podem ver, ó, que ele tá um pouco embabadado. Então, no meu ponto, na minha tensão de ponto, eu vou ter que fazer uma blocagem aqui, tá? Arrumando ele assim na mesa, passando a mão e tal, ele fica retinho. Porém, eu não gosto de peça que eu tenho que ficar alisando muito assim, não. Eu gosto de botar e ele ficar. Então, eu vou ter que fazer uma blocagem nele, tá? Pra ele ficar mais retinho. Mas eu gostei, sabe? É uma peça bem bonita, bem fácil, assim, de fazer. E bem clean, assim, bem versátil pra venda, tá? Então, agora eu vou pesar um aqui com vocês, pra gente ter, então, o peso que deu essa peça. Fiz um rolinho aqui. E ele ficou, em média, 177 gramas, tá? Pode ser que fique um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ó, 176 agora já deu. É difícil, né, pesar nessa balancinha. 176, tá? Vou pesar um outro aqui, só pra gente tirar uma prova, assim, real, né, da peça. 174. Essa média, tá? De 174, 176 gramas cada um.
Agora eu vou medir pra gente ver o tamanho que ficou. Aqui tá ele esticadinho, tá? No geral ele fica retinho, ó, como vocês podem ver, mas tem que sempre estar ajeitando aqui as pontinhas, ficar puxando aqui pra ele ficar bem certinho, sabe? Na mesa. Mas eu gostei e ele ficou um tamanho excelente. Agora eu vou medir aqui com vocês. Ficou então, em média, uns 39 centímetros aí de comprimento, tá? Se eu puxar bem puxadinho aqui as pontas, até quase chega no 40, ó. Como vocês podem ver, tá praticamente chegado aqui no 40. Então, ficou aí nessa média de 39, 40 centímetros, tá? Cada um. E 172, 174 gramas cada unidade. Foram 4. 2, 3 e 4. Agora, depois que eu fiz esses americanos, eu fiquei um bom tempo pensando no que eu ia fazer. Eu fiz alguns testes, comecei algumas peças e fiquei, será? Não sei. Nem pedi ajuda às meninas, elas falaram, faz um trilho, né, faz chaveiro, mas era bastante. Depois que eu fiz essas peças, ainda sobrou em média umas 380 gramas. Então, era bastante coisa, mas ao mesmo tempo, nem tanto. Então, eu fui atrás de um tapete. Tava olhando assim, rolando o feed do YouTube, e me deparei com este tapete aqui. Então, já eu spoilerei que é um tapete. Porém, ele tinha duas cores. E com duas cores, ele faz muito mais sentido. Porém, eu só podia usar uma, né? Então, eu resolvi fazer essa peça por conta do modelo, pra ver se ia dar certo, se ele era bom de fazer. E aí, se der certo, daí futuramente eu vou fazer ele com duas cores pra ficar mais bonito. Mas então, essa aqui é a segunda peça. Peraí que tá ao contrário. Ó. Essa é a segunda peça que eu fiz após os americanos e é um tapete retangular, como vocês podem ver. Ele tem esse bicozinho aqui com picô de leques, bem fácil, bem tranquilo de fazer. E aqui ele tem esse detalhe aqui embaixo dos leques que eu achei muito lindinho, que foi uma das coisas que me fez querer fazer esse modelo. Mas o principal motivo de eu ter feito esse modelo aqui é por ele ser retangular. Então eu queria investir num modelo retangular de tapete pra ver se sai mais aqui pra mim. Porque eu gosto tanto de fazer tapete e as minhas clientes não gostam muito. Não sei se é pelo formato oval ou sei lá. Acho que o oval dá muito aquela vibe dos crochê, né? Então, acho que o retangular talvez, né, fosse uma boa pedida. E eu só fiz um único modelo que não deu muito certo, eu nem divulguei tanto assim. Então, eu resolvi fazer esse aqui pra eu divulgar, tá? E eu gostei muito de fazer ele é muito fácil, muito simples. Como vocês podem ver, ele é praticamente todo de bloquinho até chegar aqui no bico, ó. Aí o bico tem essas subidinhas aqui, esses furinhos e os picôs. Eu achei muito fácil, muito tranquilo de fazer. E ele fica bem retinho na mesa, tá? Ó, então eu pretendo sim fazer outras unidades, só que com cores diferentes. Eu vou deixar aqui a foto do vídeo do tutorial, que é da Janine Freitas, pra vocês verem e terem uma ideia de como fica, tá? Mas basicamente ela faz uma base retangular aqui no meio de uma cor, aí todo o crescimento aqui da base ela faz no cru, né, que é o tradicional. Aí as últimas 3 carreiras aqui de bloquinho, ela faz, tipo, a cor da base, o cru, cor da base. E aí o bico, então ela faz a mesma cor aqui do meio. E aí fica belíssimo, gente. Olha, fiquei me coçando pra não botar um cru aqui e intercalar com esse craft, mas, né, não pode. Então, gente, essa foi a segunda peça que eu fiz. Eu não falei com as meninas que eu ia fazer tapete, e nem porquê, nem esse modelo, porque eu sabia que elas iam dizer, ai, mas aqui uma cor só não vai ficar legal. Mas, gente, era o desafio, entendeu? E eu acho que uma cor inteira ainda assim ficou legal, sabe? Ficou bem neutrinho pra botar num banheiro. Eu acho que ficou bem lindinho também. Mas claro que com 2 cores eu acho que ficaria mais bonito. Então, vamos pesar agora.
Esse aqui é mais fácil, né, porque já é retangular. E vamos ver quanto que ele ficou. Ele ficou aí uma média de 265 gramas, gente. Eu achei muito econômico, considerando o tamanho dele. Olha, ele é bem grandinho. E ficou com apenas 265 gramas, super econômico. E pra vocês verem, né, eu ainda tinha 300 e poucas gramas do cone. E ainda deu pra fazer todo esse tapete aqui e ainda sobrou bastante, que eu remei ali pra finalizar o cone. 60, gente, engraçado, né? O oval, ele parece tão pequenininho quando é 60, mas esse aqui retangular parece que ele é enorme. Mas não, gente, 60 centímetros de comprimento por 38,5 ou 39 de largura, tá? Então é um tapetinho bem econômico, dá pra vender ele a uns R$30 mais ou menos, tá? E eu esqueci de falar, eu falo os valores no final pra gente fazer o cálculo certinho, tá? Mas gostei dele, quero fazer já em outras cores. Então essas duas peças foram as peças principais, assim, do cone. E o resto foram mais, assim, sobrinha, né? O que deu pra fazer com a sobrinha. Aí depois que eu fiz esse tapete aí, tinha sobrado umas 90 gramas, mais ou menos, que até eu novelei pra ver certinho quanto que ainda tinha. E aí, gente, eu fiquei muito sem o que fazer, Eu pensei, vou fazer tudo de porta-copo. Só que, né, 90 gramas, o meu porta-copo que eu geralmente faço, ele fica em média umas 14, 15 gramas. Então ia dar pra fazer uns 6 porta-copos. Aí eu me lembrei que tem uma peça que a minha mãe e a minha colega lá do meu trabalho já tinham me pedido há bastante tempo. E aí eu cheguei até a falhar a voz. E daí eu resolvi fazer pra mostrar pra elas. E o que sobrou eu fiz de porta-copo. Então, gente, aqui tá o porta-copinho. Esse aqui eu sempre faço e dou de mimo pras minhas clientes. Na verdade, esse aqui, ó, ele fica bem lindinho, parece uma florzinha. Aí geralmente eu faço tipo abaixo de uma cor, aqui o bico de outra, às vezes eu faço combinando com a peça dela, às vezes não. Eu achei que ficou, né, muito fofinho. Ele pesa. Esse aqui ficou com 18 gramas, mas ele tem essa média aí de 14 a 18 gramas, dependendo da espessura do fio, tá? E aí eu fiz esse aqui, que virou o porta-copo, mas a ideia principal era aquela que eu pensei, né? Só que ficou muito pequeno, e aí eu resolvi fazer ele de porta-copo, ó. Ele é bem parecido com esse, só que ele tem essa carreira de leque aqui a mais, e aqui tem 7 pontos altos dentro de cada leque. E aqui não, aqui é direto os lequezinhos depois do bloquinho de 3. Então tem essa diferença, por isso que ele fica maior, tá? E pra vocês verem, né, esse grande já tá com 23 gramas e o outro 17, tá? Então foi 2 porta-copos. Mas, gente, a ideia principal era um porta-óculos, gente. Isso mesmo. Olha que fofura. Ó, aí as hastes do óculos ficam pra trás assim. E ele fica assim, parece um pastelzinho, né? E aí aqui eu fiz uma alcinha pra pendurar na bolsa ou até levar assim na mão. E ficou muito fofo, gente. Olha isso. Muito fofo, né? E aqui eu coloquei um botão de imã pra fechar, né? E não caiu o óculos. E ele ficou assim, olha que fofura. Eu amei esse resultado. Eu achei que seria mais chatinho de fazer, mas não, ele é super simples. Vou pegar um outro aqui pra vocês verem. Ó, basicamente ele é um porta-copão, assim, grande. E aí tu bota um botão aqui de cada lado e fecha. E aí quando tu fecha aqui com ponto baixíssimo pra fechar o porta-copo, a última carreira, tu já puxa as correntinhas pra fazer a alcinha. E depois prende aqui, super simples. Esse aqui eu fiz pra minha
pra minha mãe, que ela queria botar assim na cabeça e carregar o óculos assim, então por isso que eu fiz uma cordinha maior. Opa. E eu achei que ficou fofíssimo. Aí por que deu errado esse aqui? Porque ele ficou muito pequenininho. Aí quando eu fechava ele, ficava muito pra fora aqui o óculos. Então só se fosse tipo um óculos menorzinho, sabe? Mas eu fiz com uma base pra óculos de sol, que geralmente é grande, justamente pra caber todos. Então o que que eu fiz? Eu troquei de agulha, fiz com uma agulha 4 milímetros e fiz o ponto bem soltinho, bem largo, pra ele ficar maior, tá? Aí aqui eu botei o botão. Esse botão é tão forte que até é meio difícil de abrir, ó. E aqui a alcinha pra carregar. Aí, pra venda, eu pretendo botar uma etiquetinha aqui pra dar um charme a mais, sabe? Mas olha, ficou muito fofo, né, gente? E esse aqui com a alça mais curtinha. Até ele ficou até sobrando aqui um pouquinho. Mas não cai, tá? Porque tem um botão aqui e as alças ficam fechadas aqui. Ó. Muito fofo. E é uma ótima dica aí pra você fazer, chamar, né? Chamariz. Muito legal. Vou pesar aqui com vocês. Vai contar junto o botão, né? Mas só pra gente ter uma ideia. Ficou aí com média 35 gramas. Vamos ver esse aqui. 35 gramas, tá? Cada um. Então, bem econômicozinho e deu pra usar tudo no final. Então, vamos às considerações, né, gente? Eu gostei do desafio, foi muito legal, né, fazer as peças e usar tudo de um cone só. Confesso que no final eu já tava, assim, vesga de ver essa cor e carregar esse cone pra lá e pra cá. Mas no final valeu a pena, foram peças maravilhosas e peças que eu nunca tinha feito. E também foi um desafio, porque agora final de ano eu sempre tenho muita encomenda pro Natal e tudo mais, e mais o meu trabalho, né, mais as coisas da igreja. Então foi um desafio ainda que eu consegui encaixar e ter essas prontas entreguinhas aí pro final do ano, o que já foi em 2 em 1. E eu gostei bastante, já tô empolgada pro próximo cone, tá? Aqui nessas peças eu ainda teria que botar etiqueta, né? Eu só botei no Suplas porque era encomenda, eu já tinha que entregar. Mas eu quero botar nos outros também, assim, como finalização. E é isso, gente. Agora eu vou falar pra vocês mais ou menos o quanto eu cobraria em cada peça. Só pra gente ter uma ideia, então, de quanto vale o meu cone. Cada suplá desse eu venderia a R$30 a unidade, tá? Considerando que ele tem essa base, né, e tudo mais, eu venderia a 30. Eu vendi pra minha mãe mais barato, porque ela é minha mãe e tudo mais, aí ela tá sempre fazendo encomendas, então eu fiz um descontinho pra ela. Mas eu acho que dá pra vender ele a R$30 tranquilo, tá? Já o tapete, eu também venderia ele a mais ou menos R$30, 27 a R$30, tá? Porque apesar dele ser econômico, eu acho que ele ficou um tamanho bom, sabe? Porém, como ele é bem econômico, eu acho que dá pra fazer uma promoção também a 25 ele, ou 27. E dependendo, né, de quantas peças a pessoa comprar, se for um jogo de banheiro completo, enfim, dá pra fazer também essa promoção, porque ele é bem econômico. E ele não tem nada trabalhado, nenhum ponto, assim, super, sabe, super chato de fazer. E a única parte fechada dele é essa partezinha aqui do bico, de resto é tudo bloquinho. Então dá pra vender ele tranquilamente em uns 27, R$30, tá? Bem tranquilo. E os pequenininhos aqui, eu venderia esse porta-óculos a R$15. Por quê? Apesar dele ser bem simples, botando uma etiqueta aqui, vocês vão ver que vai dar toda uma coisa pra peça. E ele é muito charmoso, tem essa alcinha também e, claro, tem o botão que dá uma encarecidinha na peça.
Então eu acho que super compensa botar ele a R$15, tá? E os porta-copos é muito difícil vender. Mas geralmente esse pequenininho aqui eu cobro uns R$5 por aí, tá? R$4,50, R$5. E aí no kit, se a pessoa compra vários, né? Daí eu faço R$3,50, R$4 por aí. E esse grandinho aqui, eu faria ele uns R$5,50, R$6, porque ele ficou pouquinha coisa maior que esse, tá? Então é isso, gente. Vamos somar então. Ficou R$30. Peraí. R$30 vezes 4, que foi do Suplás, igual a 120. Mais R$5 do porta-copo pequeno, 125. Mais, vamos botar R$6. R$6 do porta-copo grande, R$131. Mais R$30, que seria 15 de cada porta-óculos, ficou R$161 o total do meu cone, tá, gente? Eu geralmente pago R$23 o quilo, dependendo dos cupons, promoções, tudo mais, os kits que saem mais em conta. Mas fica geralmente nessa base de R$22 a R$23 o quilo. Porém, eu faço o cálculo a R$0,3 a grama. Então, é como se ele tivesse valido R$30 o quilo, tá? Então, deixa eu fazer o cálculo aqui. R$161 menos R$30 do cone. Então, eu lucrei, bem dizer, R$131, tá? No total. E aí, tirei os R$30 que seria do valor do cone. Eu acho que super compensou. Paguei digamos, menos de R$30 num cone e consegui produzir todas essas peças que eu acredito até que em alguns outros lugares daria pra vender até mais, né? O tapete a 35, o Suplás a 35, R$40. Mas o crochê pra mim é uma renda extra, né? Não é a minha fonte de renda principal. Então, eu não me importo de fazer um valor mais tranquilo, assim, para meus clientes. E também porque eu geralmente ganho mais na quantidade. Então, elas me pedem 4, 6 americanos, já me pedem um porta-copo, e depois elas me pedem outra coisa, e aí vai indo, sabe? Então, é isso, gente. O resultado do meu cone desse mês. Acredito que vai ter mais cones dessa hashtag. E se vocês quiserem ver alguma cor aí, já deixa nos comentários a cor do próximo cone. E é isso, gurias. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre alguma peça, já deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo. Foi uma benção. Eu achei que não ia dar muito certo, ou que ia ser tudo pronto entregue. No fim, já consegui vender tudo praticamente, menos o tapete, né, que eu ainda não anunciei. Mas também foi uma ótima experiência pra mim já ter uma base de como que fica no meu ponto e tudo mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ter acompanhado aí essa saga. Não se esqueçam de visitar o canal das outras meninas para vocês verem o resultado do vídeo delas, do cone delas. E curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal. Estamos quase com 300 inscritos, então quero bater essa meta, se Deus quiser, até o final do ano. E é isso, gente. Vou deixar um versículo rápido aqui para finalizar o vídeo. E ficamos por aqui. Eu vou deixar um salminho bem conhecido aqui com vocês, em homenagem a uma das músicas que eu vou tocar essa semana na Conferência de Mulheres, que é o Salmo 23, no versículo 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então é isso, gente. Que vocês tenham uma semana abençoada e não temam, porque Deus sempre está com nós e trazendo provisão, né? Multiplicação desse cone, gente, porque ele foi eterno, eu juro pra vocês. Fiquei fazendo ele e achei que não ia ter fim. Engraçado que quando a gente quer
que ele se multiplique, a gente, né, acaba ali ou até faltando. Mas foi muito legal e espero que vocês tenham gostado também de acompanhar, então, esse vídeo, tá bem? Um beijo, Deus abençoe e fique com Deus.